Hoje o nosso papo Gestão Sem Crise é com uma pessoa que eu sou muito fã. Algumas pessoas eu já contei que eu sou fã de Rafaela Baldi. Baldi ou Baldi? Né? Baldi. Baldi, que ela é uma das grandes estudiosas aí, uma das grandes profissionais de plano de ação emergencial. Eu já tive o prazer de fazer curso com ela. Ela é PhD em geotecnia pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, tem mestrado em geotecnia pela Federal de Minas Gerais, e a Federal de Ouro Preto também, é professora, é uma engenheira civil da Universidade Federal de Minas Gerais, é uma mineira com um papo muito gostoso, né? Uma mineira ótima para sentar, tomar um café e comer pão de queijo, de preferência com queijo branco. Então, é uma pessoa com grande experiência, né? Então, com conhecimento de mercado, é professora de graduação e pós-graduação, e hoje o meu papo, então, é com ela, Rafaela Baldi. Bom dia e boa tarde, né? Dependendo do horário que você esteja me escutando. Bom dia, boa tarde, Rafaela Baldi, aqui com a gente no Gestão Sem Crise. Boa tarde, Patrícia. Obrigada pelo convite, fiquei muito feliz. Vamos ver, então, se a gente consegue deixar um papo aí agradável para todo mundo escutar depois. Pois é, essa é a proposta aí. O podcast tem essa pegada mesmo, né? Sentar, tomar um café, comer um pão de queijo, né? E coloca a roda aí, coloca a conversa na roda. E eu sempre gosto de começar meu papo, Rafaela, perguntando para você, na sua linha de trabalho, no que você faz, o que é gestão sem crise? Bom, para a gente na geotecnia, né, gestão é uma palavra muito abrangente, porque a gente vê gestão a todo momento. A gente começa a fazer gestão de projeto antes de implantação, depois vai para a gestão do empreendimento quando a gente opera, depois tem todos aqueles planos de monitoramento e instrumentação, onde a gente tem que garantir estabilidade das estruturas. Então, gestão para a geotecnia sempre foi uma palavra que ficou muito ligada aí com essa parte técnica e operacional. E quando a gente fala da crise, né, o que a gente mais repercute aí na geotecnia são as nossas rupturas, são as falhas, em decorrência de alguma inobservância aí no processo, alguma falha que aconteceu nesses processos de gestão, e as nossas crises basicamente são todas relacionadas aí à estabilidade de barragem. E, infelizmente, durante esses últimos anos aí, a gente tem vivido um cenário um pouco conturbado, um cenário bem em crise, bem arriscado, bem sem gestão, e a expectativa é que a gente consiga mudar e trazer todo esse universo da crise aí para um universo sem crise, ou pelo menos com crise reduzida. Rafa, me conta, como que você entrou nesse universo? Você é uma engenheira civil, como que você entrou nesse universo de barragem, né? Como que você se encantou pelo universo aí da mineração, né? Considerando que geralmente quem vai para engenharia civil, né? Geralmente vai para construções de viadutos, prédios, etc, etc, e você vai para um outro viés bem interessante, bem importante. A geotecnia entrou na minha vida na graduação, né? Eu era muito curiosa e questionava muito o que a gente aprendia dentro da universidade. Querendo ou não, a engenharia é um curso muito pesado, que traz muito cálculo, muito dimensionamento, muita teoria, e eu sempre ficava questionando o porquê, né? Para que a gente tem que aprender isso tudo? E aí, coincidentemente, abriu-se uma vaga de pesquisa de iniciação científica no laboratório de geotecnia, e desde o momento que eu comecei essa iniciação, eu fui picada pelo mosquitinho da geotecnia, porque era um projeto bem ousado para a época, era o desenvolvimento de um equipamento para estudar permeabilidade já em barragens de rejeito, e aí, em paralelo, tinha uma pesquisa sendo feita por uma outra professora, que não é a minha orientadora, na área de reaproveitamento de resíduos, usando esse material aí para construção de tijolos. E desde esse momento aí, eu fiquei um pouco mais direcionada para barragens,
por conta da pesquisa e por conta do meu entendimento que foi sendo ampliado em relação a ser uma área onde eu me identificava. E da graduação até hoje em dia, né, que eu às vezes falo que foi um pulo, eu saí da faculdade e fui primeiro trabalhar em obra de pavimentação. Eu tinha uma necessidade de obra, eu tinha uma vontade de ver as coisas acontecendo na prática. E naquela época as obras de rodovia eram muito expressivas, então eu tive o meu momento aí do trecho. Não me encantei muito pela rodovia, apesar de que foi uma grande escola. E logo depois que eu voltei desse trecho de rodovia, eu fui para a consultoria. E aí comecei a trabalhar com projeto, com inspeção e com toda essa documentação aí para a barragem. Não só barragem de mineração, mas barragem de energia. E aí a mineração, né, para a gente que vem de Minas Gerais, que é um estado mineiro, ela está bem presente nas nossas raízes, no nosso PIB, nas nossas atividades. Então, foi muito natural essa inserção mais significativa na mineração, mas não deixando de lado aí também as barragens de água e de energia. Agora, você tem uma grande aí experiência, né, na elaboração de plano de ação emergencial. Para a gente até entrar nesse assunto, queria que você explicasse aí de uma forma simples, né, o que é um plano de ação emergencial e a sua importância. Bom, os planos de ação emergencial para as barragens, né? Ele veio através de uma regulamentação aí em 2010 com a instituição da Política Nacional de Segurança de Barragem, que foi o primeiro momento aonde o cenário a visão de como que esses empreendimentos deveriam fazer gestão das suas atividades, deveriam se comportar, né? E aí a lei veio estabelecendo responsabilidades para as agências, então a ANM, que na época ainda era DNPM, ficou por conta aí de distribuir essas atribuições para as barragens de rejeito, a ANA para as barragens de água e a ANEEL para as barragens de energia, isso na esfera federal, quando a gente fala do Brasil como um todo. E dentre as diretrizes que essa política estabeleceu, veio a compilação de dados através dos planos de segurança de barragens, aonde você tem alguns volumes que são contabilizados, dados de projeto, dados de monitoramento, dados de responsabilidade legal do empreendedor, e um dos itens do plano de segurança é o plano de ação emergencial. A proposta do plano é que ele seja um documento de gestão, mas uma gestão técnica e prática, aonde a gente mapeia todas as condições de normalidade no empreendimento, que o empreendimento precisa ter e fazer para prevenção de emergências. Num segundo momento, todos os artifícios e todos os mecanismos para a gente lidar com a emergência, e geralmente essa emergência fica separada em um nível onde eu tenho um problema de magnitude pequena, um problema de magnitude média, um problema já próximo da ruptura, e ainda assim contempla todos os mecanismos aí para reparação de áreas numa eventual ruptura. Então, a gente modela essa ruptura de barragem num estudo hipotético, e a partir dessa mancha de inundação aí no Vale de Jusante, a gente combina esse processo de monitoramento, de inspeção e gestão dentro desse documento aí que tem como objetivo maior salvaguardar vidas. Agora, né, você tocou num ponto bem importante sobre segurança, tá? Me conta uma coisa, qual o cenário atual, né, de segurança de barragem hoje no Brasil? Bom, nós temos alguns levantamentos que são feitos pelas agências, e aí cada agência toma conta do seu quantitativo de barragem, e há uma divisão entre barragens que são incluídas na política e barragens que não estão incluídas na política. Nesse cenário federal aí, basicamente, as barragens que são incluídas na política, que tem uma
um contexto de gestão mais aprimorado. São as barragens com mais de 15 metros de altura, com 3 milhões de metros cúbicos de reservatório, que contém algum resíduo perigoso. E essas estruturas são as estruturas aonde o empreendedor periodicamente entrega documentos para as agências, e as agências têm a capacidade aí de entender e de fiscalizar como têm sido as atividades. E de quanto tempo tem sido isso, Rafa? Isso vai depender da classe da barragem, né? A gente tem um Certo. sisteminha de classificação, e aí cada agência tem o seu, mas basicamente a gente classifica em relação a risco, e aí risco a gente compila dados dos projetos, né? Que são os dados técnicos da estrutura. A gente tem também dados referentes ao estado de conservação, como que aquela barragem está em relação à estabilidade. E a gente contabiliza também dados referentes a plano de segurança. Quem que é a equipe que toma conta dessa documentação, se a equipe é treinada. Então, somando as notas que a gente dá para cada item desses aí, a gente contabiliza um risco, né? Que pode ser pequeno, médio ou alto. E a gente também contabiliza dano, que é o dano potencial associado, que leva muito em consideração aí quem ocupa o Vale de Jusante. E cruzando essas duas notas de risco e dano, a gente acha uma letrinha, que é a classe A, B, C, D ou E, a depender do órgão aí, e significa que barragens classe A são barragens de maior risco e maior dano, então elas entregam documentos mais robustos e numa periodicidade menor, e barragens classe C, D ou E aí são barragens com menor risco e menor dano, e entregam uma documentação com uma periodicidade maior. A particularidade que a gente tem é que em Minas, além dessa política que a gente tem federal de segurança de barragens, a Das gente tem agências, sim. isso. A gente tem também uma política estadual de segurança de barragem. E aí ela é recente, ela foi agora até atualizada por conta de um decreto que veio em fevereiro, e esse Eu ia decreto até tocar nesse assunto. Já você avançou, vamos falar desse decreto, sim. Esse decreto foi regulamentado agora pela FEAM, né? A gente tinha um sistema de classificação em Minas Gerais, na esfera estadual, que era muito distante desse sistema de classificação acompanhado pelas agências, então era um sistema bem pequenininho, que tinha pouco critério, e ele era de 2005, e agora eles trouxeram um sistema de classificação muito parecido com o que tem sido trabalhado nas agências. E tem uma pequena diferença aí que, para política estadual, a gente inclui nesse rol aí de barragens que devem contabilizar mais documentação e mais cuidado com as barragens com altura maior do que 10 metros. Então, eles têm uma diferenciação aí de altura e volume em relação à agência, mas ele também vem com todo o descritivo aí do que são os planos, do que são as entregas e de como que a gente faz essa gestão aí do empreendimento. Rafa, até você falou muito no início aí do nosso papo, né? Os cenários que aconteceram aí nos últimos 10 anos, tá? Assim, nesses últimos 10 nós tivemos dois eventos aí muito significativos, né? Que foi em Mariana e Brumadinho. O que você acha que o setor aprendeu, né, com Mariana e Brumadinho, ou o que deveria ter aprendido? A gente aprendeu que isso acontece, né? E quando a gente vê isso acontecendo, é desconfortável, porque a ruptura de barragem, ela não acontece de uma hora para outra. A barragem não cai simplesmente, né? A gente tem visto muitas notícias que às vezes falam, choveu, a barragem transbordou, né? Que é o termo mais popular aí para galgamento. E isso não é dessa forma, porque quando a gente projeta aquela estrutura, aquilo tem um dimensionamento. A gente contabiliza dado de chuva, a gente contabiliza dado de fundação. Existe um entendimento de quais são as variáveis que vão impactar nesse projeto. E aí, barragem é vida de longo prazo, então a gente tem que considerar o curto e o longo prazo.
A questão é que se a gente chega numa ruptura, né, e aí fazendo um parênteses, já que a ruptura não é tão imediata assim, significa que houve um problema pequenininho que foi negligenciado e esse problema foi aumentando, 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 até a gente testar bastante aí a paciência da barragem, né? E aí o momento final, que é a ruptura, ele é um momento que vem de uma progressão de erros, de equívocos. E alguém errou em algum momento, seja lá no projeto, quando não considerou o que deveria ter sido considerado, seja na operação, onde não se teve o cuidado em lançar um material aonde foi especificado, seja na negligência do monitoramento, seja na negligência do acompanhamento da população e de quem está no Vale de Jusante. Então, essas rupturas têm mostrado para a gente a fragilidade que ainda existe nesse sistema, que pode ser o sistema de gestão, que pode ser o sistema técnico, que pode ser o sistema de projeto, e é desconfortável a gente abordar esse ponto, né? Porque não significa que a gente não sabe fazer, não significa que a gente não tem bons profissionais. A gente tem muitos bons profissionais no Brasil, tem muita gente boa trabalhando com barragem, mas existe uma parcela de entendimento aí, e eu, né, até costumo dizer que é na gestão, que as coisas não casam muito bem entre o que é a técnica, a produção, o que é o financeiro, esse curto e esse longo prazo. Então, fica um gap nesse entendimento aí, aonde muitas das vezes a técnica é subjugada por conta de uma decisão de gestão, de operar numa situação complicada, né? De lançar um pouquinho, não posso lançar um pouquinho mais de material aí. Então, essas questões de ruptura demonstram para a gente essa fragilidade, a unidade geotécnica, e aí, quando eu falo de unidade, os profissionais, as agências, os órgãos, os empreendedores, ela é afetada como um todo quando a gente tem um evento como esse, de ruptura. E de grande proporção. E aí, a gente falando de lição a lições aprendidas, o que você vê? Eu vejo que tem algumas, aí você até citou algumas mudanças significativas, exigências significativas. O que você vê? Que mais que nós avançamos com o tema de segurança, de emergência, aí após Brumadinho, né? Bom, o que eu tenho visto, assim, é que a agência conseguiu uma visibilidade no sentido de ampliar aí as vagas que ela teria no orçamento da União para poder ter profissionais dedicados à fiscalização. Então, a gente tem aí agora em aberto concurso, que eu acho que vai ser até agora em março, para poder preencher aí um número considerável de vagas dentro da agência. Então, se ampliou-se o entendimento aí de que precisam ter mais fiscais para auxiliar nas barragens. Eu vejo muitas pessoas correndo atrás agora de conhecimento, né? E aí eu vejo com dois olhares. Primeiro que é interessante, é muito bom a gente ter pessoas querendo discutir, querendo aprender de geotecnia, querendo se inserir no mercado, mas eu também vejo isso assim com um certo pânico, porque criou-se uma enxurrada de instituições que agora ensinam geotecnia. Verdade. E criou-se uma enxurrada de profissionais que agora se denominam geotécnicos por conta de um aquecimento do mercado. Mas Sim, sim. a geotecnia não é um ambiente para amadorismo, né, para pouco conhecimento. A gente tem que abrir o mercado, sim, para novas pessoas, mas ela ainda requer uma senioridade, um cuidado, porque quando a gente fala dessas estruturas, essas estruturas levam em conta materiais naturais, solo, rocha, e não tem uma fórmula. Cada projeto é único, a gente tem que estudar, a gente tem que fazer bastante detalhamento. E aí eu tenho um pouco de receio sobre o desenrolar dessa corrida aí, porque barragem virou moda, né? Tá na moda falar de barragem de geotecnia. Mas, enfim, é um ganho também que a gente tem aí na corrida. Tenho visto também os profissionais tendo um posicionamento diferente no mercado, por exemplo, né?
era comum a gente vivenciar situações onde o empreendedor forçava uma situação para que a gente tivesse laudos, às vezes, mais favoráveis, né? Ou não contabilizasse uma anomalia, ou deixasse o texto um pouco mais fluido ou diferenciado. E agora a gente está vendo que os profissionais estão se posicionando, né, no ponto de vista. É assim, tem que ser feito, não dá para esperar. Porque a gente viu aí que quando acontece mesmo, é uma situação devastadora, que é difícil depois a gente contornar. E que também o profissional assina por aquilo. Então, você não vai assinar algo que você não concorda, e se acontece alguma coisa depois, é o seu nome que você assinou e validou. Eu já vi alguns casos, sim, concordo com você, de que os profissionais, alguns não estão aceitando e outros nem assinando, né? Justamente porque, no final, assim, antes da sua empresa existir, eu existo quanto profissional, né? A gente viu agora também nas mudanças da legislação o enquadramento do crime ambiental, né? Agora ficou um pouco mais complicado, a gente tem uma responsabilização. É fácil de ver aí na mídia os desdobramentos da ruptura de Fundão de 2015, o que tem acontecido com esses profissionais em termos aí de acionamento das investigações. Viu também o que aconteceu nessa ruptura de 2019, então, veio pelo medo, né? Veio pela dor e veio pelo medo, porque poderia ter vindo por uma outra razão, poderia ter vindo por excelência, mas veio pela dor e veio pelo medo. Mas que bom que ainda veio, né? Tá em tempo ainda. Não, isso é verdade. Estamos pagando e para ver bonito, né? O que eu também queria te perguntar, falando que a gente está falando dessas mudanças, o plano de ação emergencial no Brasil já é ou já está sendo levado a sério? Está. Hoje em dia a gente consegue dizer que está sim. Ele, quando veio a lei em 2010, aí demorou um pouco para as agências poderem se estruturar internamente, em termos de equipe, e estruturar o que seriam essas entregas, e aí a gente tem uma janela aí entre 2010 e 2015, quando efetivamente começaram a vir as regulamentações cobrando uma entrega desses planos de ação. Então, em 2015, veio uma entrega massiva desses planos para os órgãos, e aí, agora, recentemente, também veio uma resolução da ANM dizendo que não é mais só válida a entrega do plano, com o que era previsto em termos de treinamento e simulado. A gente precisa ter uma validação do plano. Então, entra um terceiro ente aí no sistema, no fluxograma, aonde esses planos agora para mineração precisam ser validados por um terceiro olhar. Então, mudou-se muita coisa. E aí, quando a gente viu essas rupturas aí no Brasil, né, as recentes, foi incômodo ver que mesmo com as entregas do plano, a gente ainda tinha sistemas de evacuação aí que não funcionaram tão bem, né? Então, acredito que com essa validação agora e com o que já tem de mudança na legislação, como a proibição de ocupação do Vale de Jusante, com a descaracterização de barragens que tem aí um risco mais elevado em relação às outras, a gente tem um cenário aí mais tranquilo em relação à gestão. Então, hoje em dia, os planos, eles têm sido melhor desenvolvidos e melhor apresentados quando a gente fala dessas barragens. Boa questão que você abordou. Eu queria dividir uma sensação minha, tá? Eu vejo que um grande desafio aí de um plano de ação emergencial ainda é por conta ainda da percepção do risco, né? Talvez nem tanto por parte do empreendedor, né, que já conhece os riscos, mas também por parte dos outros stakeholders, tá? Então, por exemplo, eu já fiz plano que com treinamento, né, como sou muito da área de
de comunicação, você desenvolve um plano de acionamento, vamos fazer o simulado. E aí, o simulado apareceu nesse dia somente 6 pessoas de uma comunidade toda, né? E que era para cumprir. E aí, quando eu falava muito para a organização, o quanto que era importante investir em comunicação de risco e em percepção de risco, né? Porque é um pouco do que a gente está vivendo com o Covid, né, hoje, né? A percepção do risco. Queria que você falasse um pouquinho disso, né? O plano de ação emergencial não é somente da empresa, mas das outras partes interessadas também. Queria que você me falasse um pouquinho da sua visão sobre isso, sobre percepção de risco e até um pouco como envolver todas as partes interessadas. O plano ele tem a obrigatoriedade de ser protocolado e ser disponibilizado para, no mínimo, aquelas pessoas e aqueles empreendimentos que estão ali no Vale de Jusante. Então, do ponto de vista da consultoria que elabora os planos, do empreendedor que usa os planos e da agência que fiscaliza os planos, esse entendimento é comum. As pessoas têm um entendimento de que ele tem que existir e que ele precisa funcionar, né? Ele não pode ser um peso de porta que a gente deixa guardadinho na gaveta lá e vai consultar só na hora do problema. Ele tem que ser orgânico. Mas quando a gente fala dos externos, né, que são os seus stakeholders aí, a gente tem os hospitais, a gente tem a polícia, tem a defesa civil, tem a comunidade. E essas pessoas, elas são alimentadas com informação que vem do empreendedor. Então, quando a gente fala, eu até nem gosto de falar plano de comunicação, porque quando a gente fala de comunicação, fica parecendo uma imposição, a gente está impondo alguma coisa. E eu gosto de tratar isso como um diálogo, porque a gente precisa... Perfeito. Ótima colocação. A gente precisa ouvir essas pessoas, porque não adianta eu desenhar no papel que a minha rota de fuga tem 10 saídas, se eu não tenho pessoas para me ajudar nessas 10 saídas numa emergência. Não adianta eu estabelecer que o hospital vai ficar responsável por receber uma parcela da população, se eu não entendo quais são as deficiências desse hospital. Não adianta eu atribuir questões para a defesa civil, se eu não trago a defesa civil para entender o tamanho do problema, né, da ruptura. Então, e construir junto ainda, né? Exato. Discutir, então, dialogar, perfeito. A palavra diálogo é perfeita. Esses planos, eles precisam ser entregues de uma forma diferenciada, porque senão acontece isso aí com uma frequência muito grande, a gente chamar para o treinamento e o cara não vai. Por que ele não vai? Primeiro, porque às vezes ele nem sabe o que é aquilo, ele não entende. Segundo, porque às vezes é uma comunidade que já está estressada, né, com alguma questão aí que aconteceu e não foi muito bem explicada. Terceiro, porque ele tem medo de entender o que vai acontecer, de alguém falar que ele tem que sair da casinha dele aí, que ele gastou anos para pagar. Então, tem muitos fatores envolvidos aí nessa ausência de pessoas no treinamento, e faz parte da implantação do plano trazer esses externos para dentro do plano. Então, talvez a comunidade aí seja a parcela mais frágil desse relacionamento, e aí a gente também tem que entender, né, em que momento a barragem surgiu, porque se a barragem surgiu depois da comunidade, tem uma questão de licenciamento aí que precisa ser entendida. Agora, se a população surgiu depois, tem um uso e ocupação do solo onde foi permitido que ela pudesse se instaurar. Então, tem que haver esse entendimento aí, porque numa ruptura de barragem todos perdem. E aí, o ideal é que a gente tenha isso muito bem integrado, que as pessoas entendam a importância dos treinamentos, que os empreendedores entendam a importância da transparência na entrega dos dados e que a gente consiga gerenciar, né, esse microcaos de ter uma barragem na porta da cozinha e que não precisa ser uma situação traumática, desde que a gente tenha a situação muito bem
controlada e muito bem monitorada. Agora, aproveitando, né, que essa questão que a gente está falando de diálogo, a gente está falando de comunidade, a gente está falando do cenário Brasil, queria que você trouxesse um pouquinho aí da sua percepção sobre as práticas brasileiras com relação à mineração, com relação à energia, plano de ação emergencial, comparando até com outros países, né? Qual país mais avançado, até mesmo de estudo e pesquisa, qual estão em termos de técnicas, né, mais avançados. Queria que você trouxesse aí para a gente um pouco aí da sua visão no mercado internacional. Bom, acho que cortou. Não, você está me escutando ainda? Acho que sim, né? Sim. Estou te escutando, estou te Porque escutando. deu um zumbido aqui, falei, pronto, caiu. Você me ouviu? Ouvi sim. Mas você ouviu, tá bom. Bom, quando a gente compara, né, a gente que está expatriada, fica até meio pedante a gente falar, porque aqui na Europa fica parecendo que a gente não é mais brasileiro, né? Mas infelizmente, quando a gente compara a questão da gestão, a questão da contingência, a questão dos trabalhos proativos, né, e não reativos, a gente está num momento muito diferenciado. Então, a Europa e os Estados Unidos, eles têm um avanço em relação às práticas no Brasil, no que diz respeito à gestão. E aí, né, fazendo um parênteses, quando a gente fala de gestão, tem que deixar muito bem separado aí a parte técnica, porque não é simplesmente aplicar o que eles têm aqui ao Brasil. O Brasil, a gente tem uma situação diferenciada de clima, de solo, de composição de rocha. Então, muitas das vezes, o que é válido aqui não é válido no Brasil, porque a gente tem muita coisa diferente. A gente precisa... As normas são diferentes também, né? A realidade é diferente, a dinâmica é diferente, né? Sim, a gente tem que contextualizar. Eu vejo muitas pessoas às vezes falando, mas a norma americana, a norma australiana, sim, são muito boas, mas às vezes, né, o consultor que é muito bom aqui, ele não tem entendimento do nosso solo tropical, das nossas camadas aí de 70, 80 metros de solo. Aqui a maioria é rocha. Perfeito. Então, essa particularização, ela precisa ser feita. Então, a parte técnica, né, a gente tem um pé de igualdade aí, porque a gente tem um cenário que é um cenário muito mais carregado de informação quando a gente compara aqui com a Europa e com os Estados Unidos. Mas quando a gente fala de gestão, aí incomoda um pouco, porque os guidelines que a gente tem por aqui, aí eu chamo muita atenção também da Austrália e do Canadá, que tem uma política de segurança de barragens muito forte e muito ativa, eles tratam de questões que há anos que a gente só tem discutido por agora. Então, é um pouco diferente, mas isso vem da cultura. A cultura europeia e a cultura americana, né? Talvez a europeia até um pouco mais, eles têm essa questão da sociedade se envolver mais nas questões ambientais, e eles têm políticas mais sustentáveis, que são políticas aonde não tem aquela taxativa de acabar com o empreendimento, de acabar com tudo. Eles criam esses cenários de sustentabilidade aí com uma facilidade que a economia deles permite, né? A gente não tem essa particularidade. Então, eu vejo muito dessa forma. O que a gente tem também de bastante diferente é a questão de certificação dos profissionais. Por exemplo, né, no Brasil, a gente forma na faculdade, a gente leva o nosso diploma nos conselhos regionais de engenharia, e a partir do momento que a gente entra nesse banco de dados, a gente ganha um registro. E esse registro, esse númerozinho, permite com que a gente assine projeto, assine estabilidade, se apresente como auditor, né, particularmente nos casos de barragem. E a validação que é feita o CREA se baseia no que a faculdade entrega enquanto ementa, enquanto diretrizes curriculares, e todos os profissionais que se formam nessa faculdade, aí cada faculdade tem uma avaliação diferente, tem um rol, né, de caixinhas que ele consegue abrir lá no CREA e se responsabilizar. Então, qualquer recém-formado
com CREA, com pouca experiência, pode responder por essas barragens aí. E aí, quando a gente compara com os sêniors, as atribuições são as mesmas. Aqui fora não é assim. Aqui fora é muito bem dividido a questão do trainee, a questão do júnior, do pleno e do sênior. E para você se responsabilizar por documentos, para você assinar dimensionamentos e assinar auditorias, você precisa ser certificado. Na Europa, a gente é certificado pela FEANE, que é uma confederação que regulamenta aí 33 países na Europa, e a gente precisa entregar os documentos, fazer uma prova, ter um tempo de maturação. Aqui na Dinamarca, a gente só consegue se portar como sênior e assinar projetos se você tem 12 anos de experiência, se você tem mestrado, né, numa determinada área ou doutorado. Então, a FEANE é o órgão que certifica, então não é qualquer pessoa que assina, por exemplo, um laudo de auditoria. E nos Estados Unidos a gente tem similar, aonde a gente também entrega documentação e precisa ter uma validação. Então, talvez, né, hoje em dia, a maior diferença seja essa, da gente ainda não ter implantado algo que separe muito bem quem possa se responsabilizar por essas estruturas, porque o olhar do sênior ainda faz muita diferença quando a gente fala principalmente de estabilidade e barragem. Eu vejo que o olhar sênior, né, acho que vale muito para todas as profissões, né, mas que bom que tem essas etapas a serem cumpridas, que não é somente por tempo de casa, mas é por tempo de estudo também, né, entregar a pós-graduação, o mestrado, para garantir a continuidade do seu conhecimento. Isso é ótimo, é isso que traz, de fato, segurança para a profissão. Rafaela, muito obrigada por esse bate-papo. Eu gosto muito de conversar com você, né? É aquele momento que você entra de fato, numa grande viagem, porque eu também gosto muito de conhecimento. Então, fica o convite, né, para outro café, com outro pão de queijo, né, porque sempre o gostinho de Minas, né, faz toda uma diferença. O próximo a gente faz com pastel, que aí fica diferente. Porque em Minas tem muita coisa boa. Sou chonada por Minas, sou chonada pelos mineiros também, Rafa. E você tá na lista, né? Eu gosto muito do seu trabalho, acompanho. Li seu livro, tanto que eu gosto que eu tenho 2, menina. Um fica comigo e o outro fica no escritório, né? Um fica comigo e o outro no escritório. Rafaela, muito, muito obrigada. E aí, até a próxima. Obrigada a você, Patrícia. Até mais.